Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua maravilhosa e bendita presença no nosso meio. Agradecemos porque ainda vivemos em um país em que nós temos a liberdade de adorar ao Senhor, de entoar louvores ao nosso Deus. Saúdo os meus dois amigos aí. Timóteo? Não. Tarcísio e Augusto. Tarcísio e Augusto. Tarcísio e Augusto, amigos do Moisés. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Vestes Novas, parte 2. Tirar uma veste suja e não colocar uma veste nova ou limpa é uma atitude sem sentido. Se tornar cristão e continuar nas velhas práticas é uma vergonha. Somos reconhecidos pelas vestes que usamos e no ambiente em que elas são usadas. Usar um traje, um uniforme, uma vestimenta, sem se comportar como esperado e como devido, traz vergonha não só a nós, mas também vergonha a quem nós estamos representando. O texto que meditamos na semana passada foi Efésios capítulo 4, 17 e 19, que disse: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. As vestes de Cristo, entre outras, são denominadas como santidade e obediência. Exemplos esses que devem ser buscados como alvo por toda a nossa vida. O agir de Cristo, o agir de homens e mulheres de Deus através das Escrituras são formas que nós temos que copiar às vezes, outras vezes nós temos que nos abster. Nem todo escrito que está nas Escrituras é um exemplo que a gente deve seguir. São coisas muitas vezes que são faladas de coisas que têm que ser abomináveis. E nós temos que ter o discernimento para entender e buscar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E para isso nós temos o exemplo maior, que é Jesus Cristo. Quanto mais perto chegamos do centro, que é Cristo, mais nos parecemos com o nosso Senhor, e assim trazemos glória ao seu santo nome. Qualquer atitude diferente do que as Escrituras nos ordenam, qualquer atitude diferente do que as Escrituras nos proíbem, além de envergonhar a nós envergonhamos o nome do Senhor. O que mais nós vemos nos dias de hoje são cristãos que se dizem cristãos, mas que não vivem como cristãos. Já falei para vocês, uma das grandes dificuldades em São Paulo hoje é você conseguir alugar um templo para uma igreja, um espaço para uma igreja. A pessoa ouvir falar que é cristão, a pessoa naturalmente sai porque não há o testemunho. As pessoas elas não vivem como cristãos. E uma das grandes dificuldades que nós temos é, por vivermos no mundo, nós vivermos segundo os padrões de Deus. A palavra de hoje tem como título Verdade e Paciência. Quero convidar você a abrir o livro de Efésios, capítulo 4. Quero convidar você que pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus, não a minha reverência. Reverência à palavra de Deus, você ficar de pé. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do verso 25 em diante. Efésios capítulo 4, versos 25 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte,
Mas antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que se tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa palavra, da sua boca, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, pois, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, lemos mais uma vez a Tua santa e bendita palavra. Agradecemos porque a Tua palavra nos alcança. Alcançou Abraão, alcançou o povo que foi profetizado por Abraão há 400 anos depois, alcançou Isaías, alcançou, Pai querido, Jesus nas profecias deste profeta 600 anos antes e nos encontra neste dia. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ter a Tua direção sobre as nossas vidas. E peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da Tua vontade nesta noite, falando aquilo que procede do Teu coração e trazendo um recado santo às nossas vidas. Ora em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Verdade e paciência. Coisas em falta nos dias de hoje. As pessoas, elas proclamam mentiras para todas as coisas. E quando são pegas na mentira, elas falam, não foi bem assim. Não é isso que você está pensando. Paciência. Cada vez mais as pessoas, elas nos provam. Nos provam com a sua falta de zelo, com a sua falta de compromisso, com a sua falta de responsabilidade. Eu, como pastor e conselheiro, vivo isso muito. Se é marcado um horário e a pessoa não vem, chega atrasada. Quando vem? E quando dá satisfação. Lá na faculdade eu cobro as mensalidades atrasadas e alguns irados respondem, poxa pastor, eu vou pagar. Mas estou atrasado 10 dias, você não dá uma satisfação, você não atende um telefone. As pessoas, elas testam a nossa paciência. O casamento é uma prova de paciência. Relacionamentos são uma prova de paciência. Criar filhos é uma prova de paciência. Estar na igreja é uma prova de paciência. Mas são coisas que refletem aqueles que são cristãos. O texto que nós vamos meditar nesta noite é o verso 25 e 27, que eu leio novamente, que diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. É maravilhoso ver quão facilmente o apóstolo Paulo, ele passa daquela profunda explicação teológica sobre as duas naturezas, sobre as duas humanidades, sobre a figura de Cristo, que nós aprendemos dele, com ele e para ele, a nova criação, a nova criatura, a nova sociedade, para ele começar a trabalhar de uma forma mais específica, nos ensinando qual deve ser o nosso comportamento. No fim do Evangelho de Mateus, ele diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-vos todas as coisas que vos tenho ensinado. E aquele texto em especial está falando sobre as bem-aventuranças. Nós temos que nos tornar cristão e nós temos que nos conformarmos com a figura de cristãos. Não basta você confessar, não basta você ser batizado, não basta você estar sentadinho aí ouvindo, sem colocar nada em prática. E o apóstolo Paulo, ele vai dar especificamente 6 conselhos ou 6 exortações, porque nós como cristãos, nós não recebemos conselhos, nós recebemos ordenanças e exortações. E a primeira delas é sobre a verdade. Mas antes da gente falar sobre isso, nós temos que entender que tudo que o apóstolo Paulo fala é algo muito prático. Ele diz em falar a verdade,
e controlar a ira. Ele fala da honestidade do serviço e a bondade no falar. Ele fala do amor e ele fala também do autocontrole sexual. Antes de começar a falar desses 6 exemplos, nós temos que pensar no que une esse contexto, o que une esses conselhos. O primeiro deles é que todos dizem respeito não a você, mas dizem respeito ao próximo. E aí nós temos que lembrar que nós começamos lá no Catecismo de Westminster falando dos 6 mandamentos, que são os 4 primeiros que falam de Deus e os 6 próximos falam do próximo. Ele vai tratar todos esses 6 ordenanças em relação aos relacionamentos, em relação a como você deve agir. A santidade não é uma condição mística em que você experimenta sem colocar em prática, não é uma teoria. Cristianismo não é uma teoria, como você vai fazer um curso de vendas, você vai fazer um curso de marketing, você vai fazer um curso de engenharia, ou mesmo um curso lá com Moisés. Não, se você não colocar em prática, não tem sentido. Cristianismo é algo prático, não há teoria, mas deve ser aplicado dentro do mundo real, nós entre pessoas. Ninguém pode ser bom teoricamente sem o ser no mundo real. Paulo tem como preocupação primária esclarecer e desenvolver a condição de como nós devemos agir para sermos considerados cristãos. Deliberadamente ele dá prioridade a esse assunto. De modo semelhante, nós temos que buscar evitar os males. Ele fala das coisas boas e ele fala do que nós devemos evitar. Em segundo lugar, ele fala em cada exemplo uma proibição negativa que é equilibrada por um mandamento correspondente positivo. Não adianta você só deixar de fazer, você tem que fazer algo novo, que é aquilo que a gente vem discutindo já no livro de Efésios sobre as vestes. Eu tiro uma veste velha e coloco uma veste nova. Eu sou uma nova criatura, eu ajo de uma maneira diferente. Não basta nos despirmos das vestes sujas, devemos vestir roupas novas. Não basta deixar de mentir e de furtar e de perder o nosso autocontrole, mas nós temos que passar a falar a verdade, nós temos que trabalhar para ajudar as pessoas e nós temos que ser bondosos uns aos outros, como diz no Evangelho de Mateus, que diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Em terceiro lugar, em cada caso, em cada aspecto, em cada desses 6 exortações, ele traz uma razão para o mandamento, uma razão que é dada e depois ela é explicada para que as pessoas entendam. Uma razão teológica na realidade, no ensino de Jesus e dos seus apóstolos, a doutrina e a ética, a crença e o comportamento sempre andam juntos. Não adianta você ter o conhecimento e não ter a prática. Não adianta você praticar e não ter o conhecimento, porque vai ser uma coisa vã. Então as coisas elas andam em concordância, os evangelhos eles são em concordância, as palavras bíblicas elas são em concordância. Compartilhei lá no grupo da igreja com muita tristeza uma declaração de um grande líder cristão, em que ele diz que ele leu a Bíblia e leu muitas vezes as Escrituras, mas ele percebeu que as Escrituras elas falam pouco de Deus. Deus fala pouco através das Escrituras, quem falam são homens. Ele teve a paciência de escrever os textos bíblicos, que ele vê Deus falando e o que o homem fala. E ele não consegue entender que quem inspira aqueles homens a falar o que falaram foi o próprio Deus. Mas ele afirma com todas as palavras, eu não acredito que a Bíblia ela é a palavra de Deus, eu acredito que ela contém a palavra de Deus. E nós já trabalhamos uma condição em que a Bíblia contém a palavra de Deus, tudo pode. Não há referência, não há padrão, não há modelo. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter a interpretação que eu quero, porque eu não entendo que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Para nós, da nossa igreja, para aqueles que são cristãos, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Volto a dizer que há testemunhos de pessoas que fizeram coisas erradas. Pessoas me perguntam, pô pastor, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele tinha aquele tanto de mulher? Ele estava errado. A Bíblia não aprova poligamia. Mas, homens de Deus eram polígamos, eram pecadores como eu e você. Isso não dá respaldo para eu agir. Aquilo ali não é um exemplo para eu agir daquela maneira. É um alerta dizendo, ele está quebrando as ordenanças. O princípio está lá em Gênesis. O homem deixa a sua casa, junta-se a sua mulher e os dois se fazem uma só carne.
Não há outra condição. E tantas outras condições e relatos nas Escrituras que são maus exemplos. A Bíblia é um livro de bons exemplos e também de maus exemplos. A primeira exortação, que ela é dupla, é mentir versus falar a verdade. Eu devo mentir? Eu devo falar a verdade? Em que aspecto Paulo está falando? Será que é você ligar para minha casa e aí a Rosângela eu não quero atender e eu falo, Rosângela, diz que eu não estou? Será que é isso que Paulo está preocupado? Antes fosse. Antes fosse. No verso 25 fala, não contem mentiras, mas sim falem a verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós não gostamos quando as pessoas mentem para nós. Por que nós vamos mentir para outras pessoas? De acordo com o texto grego, a mentira é muito mais do que essa forma abstrata de falsidade. Antes fosse, mas não é. É muito mais grave. Ele está falando da mentira que as pessoas deturpam do Evangelho. O Evangelho deturpado. Significa sim a mentira, não é qualquer mentira, é a mentira. É possível, portanto, que Paulo esteja se referindo a como em Romanos 1,25, dizendo a grande mentira. Aqueles homens deixaram o amor de Deus e começaram a se enveredar por outras coisas, por outras formas. Nós tivemos o nosso tempo de comunhão, falei hoje de manhã, foi agradável, nos divertimos, brincamos, mas isso não é o cristianismo. O cristianismo é peia, é sofrimento, é perseguição, é luta, é dificuldade, é você querendo fazer a sua vontade na sua carne e o Espírito Santo falando, não, você é uma nova criatura. Isso é o cristianismo. O cristianismo não é um lugar de alegria, de felicidade, é lugar de sofrimento, é lugar de você tomar a sua cruz e caminhar. Esse é o cristianismo, é o verdadeiro evangelho. Compartilhei hoje pela manhã o que o Felipe mandou, é o evangelho que mostra a ira de Deus. O que importa não são os 90 minutos jogados, o que importa é o placar final. E o placar final fala de um Deus irado que está prestes a consumir a humanidade. Ou você se corrige, ou você é consumido. A grande mentira da idolatria, e como seus leitores tinham renunciado àquela suprema falsidade do paganismo, ele alerta eles, deixem de seguir a mentira e sigam a verdade. Se você aprendeu alguma coisa, pratique. Se você entendeu que a sua alimentação ela tem que ser uma alimentação correta, para de comer besteira. Tenho descoberto que glúten faz mal para mim. Me gera tosse, me gera pigarro. O que eu tenho que fazer? Abandonar. Mas é tão gostoso abandonar. Enquanto no cristianismo a gente não tem oportunidade na vida nossa natural em relação às coisas naturais, é que eu posso decidir comer uma coisa ou outra. No cristianismo não. No cristianismo o efeito do glúten maligno, ele é muito mais do que uma tosse, um pigarro, uma disfunção física. Leva você à morte. Morte espiritual. Nós temos que entender que o Senhor ele nos dá os ensinamentos dele para que nós entendamos e coloquemos em prática. O apóstolo Paulo conclama as pessoas a abandonar as mentiras e falar a verdade. Evitar as mentiras e de pouca utilidade se você não fala a verdade. E nós como cristãos, nós estamos numa sinuca de bico. Nós estamos num beco sem saída. Porque as pessoas elas querem viver como querem. E quando nós nos levantarmos para fazer o que nós queremos, nós vamos ser rejeitados. O ser humano ele tem uma grande dificuldade que chama-se rejeição. Um dos grandes problemas das mídias sociais, nenhum ser humano está preparado a ter 1000 críticas em relação à sua foto no perfil do Facebook e do Instagram. Quando a pessoa vê aquilo, ela se sente mal. A gente não consegue se conviver, na nossa convivência, ser rejeitado entre os nossos. Imagina você ser rejeitado por 1000 pessoas, 10.000 pessoas, deram até nome para isso, hater. E as pessoas se alegram em ter pessoas como essas, pessoas que odeiam. Nós como cristãos, nós somos odiados. Não por deixar a mentira, mas porque nós somos chamados a falar a verdade. Eu não me envolvo com isso.
Eu não faço isso. Eu não respondo desta forma. Eu não ajo dessa maneira. Os seguidores de Jesus, em que está a verdade, devem ser conhecidos na comunidade como pessoas honestas e fiéis, em cuja palavra se pode confiar. As pessoas podem confiar na sua palavra? As pessoas, elas podem confiar que você vai fazer algo que é esperado? Semana passada eu falei para as mulheres, vocês têm que interagir no grupo de mulheres. A Rosângela colocou lá, nós vamos fazer um lanche, leve alguma coisa. Silêncio. A Rosângela coloca lá, alguém pode levar uma salada de frutas? Poucos respondem. Nicolas manda mensagem para mim assim, pastor, eu posso ajudar em alguma coisa? Eu posso chegar mais cedo? Eu falei assim, o omelete é seu. Ele falou, pastor, então eu vou fazer o omelete em casa, para que a gente possa já estar com o omelete mais prontinho ali. Ele não me pediu dinheiro, ele foi lá, comprou os ovos, fez o omelete, deu errado lá, comprou, veio, Deus fez aqui. E como que nós agimos em relação a isso? Acabamos de comer lá embaixo. Falamos, alguém pode lavar a louça? Você com a maior cara de pau, fica sentadinho conversando e parece que não é com você. Como se a louça ela fosse lavada sozinha. Nós estamos em comunhão e você abusa, você está dando um testemunho como cristão. Será que na sua casa você faz a mesma coisa? Será que nos seus amigos você faz a mesma coisa? Será que as pessoas olham para você e falam assim, lá vem o folgado comer aqui em casa? Porque onde você age em outro lugar também. O que Deus está falando aqui não é sobre o ovo de hoje de manhã, está falando do seu comportamento em relação às escrituras sagradas aí fora. Como que você age? Como que as pessoas te reconhecem? A razão dada não é somente que a outra pessoa é o nosso próximo, a quem as escrituras ordenam que nós amemos, mas na igreja o nosso relacionamento é ainda mais estreito, porque somos membros uns dos outros. Como que você consegue, nesse exemplo que eu te dei, está lá embaixo, comer, nem agradecer e não ajudar em absolutamente nada? Nada. Alguém agradeceu o Nicolas pelo ovo que ele fez? Alguém agradeceu a Rosângela pela salada de fruta que ela trouxe? Entenda que ninguém deles está reclamando disso. Eu estou falando que nós temos que ter a nossa atitude cristã. Não adianta você abandonar a mentira sem praticar a verdade. Não adianta você dizer que vestiu uma roupa nova e continua agindo da mesma maneira. Paulo nos traz de volta a sua doutrina da igreja como corpo de Cristo. E subentende que uma mentira é como uma facada nas partes vitais do corpo de Cristo. Quando você mente, quando você não age como cristão, sendo cristão, você está matando o cristianismo. Porque você mostra às pessoas como que os outros têm que agir de uma maneira errada, que é aquilo que eu falei. Na Bíblia existem bons exemplos e maus exemplos. Qual é o exemplo que você está dando? Bons exemplos ou maus exemplos? A comunhão, pois, é edificada na confiança, e a confiança é edificada na verdade. Logo, a falsidade macula a comunhão, ao passo que a verdade fortalece. O cristianismo, ele só não está mais forte porque você não vive o cristianismo. Mais pessoas não são alcançadas porque você não proclama o evangelho. Você está preocupado com tantas coisas, em especial a correria. Correria. Não tenho tempo. Correria. É interessante. Eu nasci em 1967. Naquela época não tinha celular. Ninguém morria sem ter celular. As pessoas, elas viajavam e passavam um mês fora e a única forma de falar era através de um telefone fixo ou uma carta ou alguma coisa. Ninguém morria. As pessoas, elas tinham tempo de fazer todas as suas atividades, acordavam cedo, tinham todo o seu labor, depois sentavam. Eu lembro na casa da minha avó lá, elas colocavam aquelas cadeiras com aquela de ferro, com aquelas fitinhas assim, coloridas, de plástico, você sentava, ficava com as costas cheias de risquinho assim. As pessoas conversavam. Agora é todo mundo com o celular na mão, é o tempo, não tem tempo, é correria. Você tem internet que é rápida, cada vez mais rápida, é 100 mega, é 200 mega, é 1 tera, e vai, cada vez mais rápido, e você continua sem tempo. Você não precisa mais do banco, porque tem um aplicativo do banco, e você não tem tempo, é correria. Até o celular tem a sua Bíblia, e mesmo assim, você não consegue ler
a Bíblia. Mentir e falar a verdade. Primeira exortação. Segunda exortação, paciência e ira. Você tem perdido a paciência muito fácil. Você tem se irado muito fácil. Parece que as pessoas elas têm que adivinhar o que tem que fazer. Conversava com um rapaz uma questão lá e ele respondeu para mim assim: às vezes é difícil falar com você. Eu falei: por quê? Se eu não entendi, eu tenho que perguntar. Por que essa falta de paciência? Por que essa ira? Por que esse imediatismo? Relacionamento não é McDonald's, em que você paga, pede, paga e come andando, né? Engata a primeira e já sai com o hambúrguer na mão. Relacionamento não é assim. Cristianismo não é isso. Por que você tem se irado? Porque tem faltado tanto a paciência em esperar que a pessoa ela reaja de uma maneira positiva. E falava hoje pela manhã que aquele que age de uma maneira correta, ele age por causa da graça. Que a pessoa não tem e você tem. É como você encontrar uma pessoa que tem uma perna, tem só uma perna, e a pessoa anda de muleta e você fala assim: você é muito lerdo, você é devagar. Sendo que você tem duas pernas. É a mesma coisa. A pessoa não tem o conhecimento. A pessoa não tem o entendimento. E você tem. E você tendo não põe em prática. Porque você mensura a ação do outro para dizer como você deve agir. Não perca a calma, mas sim tenha certeza do motivo da sua ira. Uma outra versão. Por que você está se irando? Será que é porque você está preocupado com o outro? Ou porque você quer que o outro faça aquilo que você quer? Um dos versículos mais mal interpretados das Escrituras. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Salmos 4:4. Você já entrou num túnel em que tinha eco? Já? Eco. O cara, João. Salmos 4:4 é o que vai dar o eco lá nesse texto de Efésios que nós estamos lendo, que diz: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que é consultar no travesseiro? Busca a motivação da sua raiva. Por que você está com raiva? Por que tanta pressa? Esta forma de palavras é uma expressão idiomática hebraica que não proíbe, mas que restringe a ira. Ele não está proibindo a ira. Ele está restringindo a ira. Ao invés de ser apenas uma recomendação a respeito dela, ele está restringindo. Quando estiverem irados, não pequem. Dá na Bíblia da vida. Se você está irado, não peque. Repreender o filho irado é pecado. Sua mão fica mais pesada. Você bate mais do que devia. Você grita mais do que você devia. Na verdade, você não tem que gritar, porque a palavra branda acalma o furor. E as pessoas, elas levantam a voz como fossem aqueles galos, entendeu? Em que aqueles gatos, né? Começa a subir as costas assim. Você está querendo mostrar que você é quem? Quando você grita, quando você se ira. Mesmo assim, o versículo reconhece que existe a ira que é cristã. A Rayane trabalhou com esse livro comigo e eu falei para ela: não existe ira justa, porque o ser humano não consegue, mas não quer dizer que não existe. O versículo reconhece que existe a ira que é cristã. Bem poucos cristãos são os que se sentem, que a sentem ou a expressam. Realmente, quando deixamos de assim fazer, negamos a Deus, prejudicamos a nós mesmos e encorajamos a divulgação do mal. As Escrituras nos ensinam claramente que há dois tipos de ira: a ira justa e a ira pecaminosa. No verso 31, a ira é uma das coisas desagradáveis que devemos colocar longe de nós, com certeza fazendo referência à ira injusta. Mas em Efésios 5:6, nós somos informados sobre a ira de Deus. Efésios 5:6. Efésios 5:6 diz:
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então existe uma ira divina. Se existe uma ira divina, essa ira não é pecaminosa. E essa é a ira boa. Será que você consegue aplicar a ira de Deus? Na verdade, há uma grande necessidade no mundo contemporâneo, no tempo que nós vivemos, para mais ira cristã. Nós, os seres humanos, entramos num termo com o pecado, uma aceitação do pecado de uma maneira que Deus nunca fez. E aí é onde aparece a ira santa. As pessoas, elas têm feito coisas que são condenáveis a Deus e você simplesmente aceita. Simplesmente você permite. De maneira nenhuma, o que eu vou falar, Júlia, ó, de maneira nenhuma, eu estou dizendo para você, por exemplo, na minha opinião, que os atos do negócio do Congresso foram manifestação da ira santa de Deus. Não há espaço para violência. Não há espaço para depredação. Nós somos arautos do Evangelho. Nós temos que levar o amor. Tudo é pelo amor. Até a morte é pelo amor. Nós, os seres humanos, entramos num meio termo com o pecado de uma maneira que Deus nunca faz. Devemos, diante do mal descarado, ficar indignados e não tolerantes, zangados e não apáticos. Se Deus odeia o pecado, seu povo deve odiá-lo também. Se o mal desperta a sua ira, também deve despertar a nossa. Salmo 119, 53. Salmo 119, 53. Diz assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a sua lei. O salmista está indignado porque as pessoas, ouvindo a palavra de Deus, não a seguem, mas seguem ordenanças de demônios, ordenanças de homens, e ele está indignado. Mas ele saiu para matar alguém? Ele saiu para quebrar alguma coisa? Ele só está expressando a indignação dele. Que outra reação pode se esperar de você em relação à maldade? Por que você é tão apático em relação a isso? Por que você não defende a causa que é correta? O homossexualismo está em alta. Não quer dizer que você tem direito a desrespeitar os homossexuais. É uma escolha deles. Se o cara gosta de outro homem ou se a mulher gosta de outra mulher, você não tem nada a ver com isso. Você não é chamado a bater em ninguém. Você não é chamado a falar que o cara vai para o inferno. Você é obrigado a demonstrar o amor. Falar da palavra de Deus. Mais nada. Não há um ser humano na terra que consiga convencer outro ser humano. O que está faltando nas igrejas hoje é o amor. Mas não um amor meloso, um amor firme. Tudo que eu procuro falar com vocês, eu procuro falar em amor. Não quer dizer que é algo light. É algo duro. Que tem que te constranger. Nós temos que olhar nas postagens, dos vídeos, nos filmes, nas coisas, nós temos que fazer uma análise muito sensata. Fui eu, Rosângela e Luísa numa peça de teatro lá no CCBB, para aqueles que dizem que não tem dinheiro, não levam suas esposas, suas namoradas para sair, nós passamos lá, passamos um tempo lá, assistimos a uma peça de teatro e o nosso gasto foi 0. E a peça contava lá a história de 2 homens que estavam, um homem bem idoso, Júlia, tá? 2 homens, um idoso e um queria aprender tango, e um deles era homossexual. E toda a temática daquela peça, ela englobava em relação a um homem que estava ensinando outro homem, mas sempre tinha uma tirada contra o cristianismo, sempre. E fala mal disso, e fala mal daquilo, e coloca alguém pregando de uma forma errada, e não sei o que e tal, incitando ódio. Entre eu, Rosângela e Luísa, nós comentamos, nós identificamos isso. Mas eu não vou lá e falar, que peça horrível. Você é gay, você é homossexual. Nós somos chamados para manifestar o amor, e não a ira, não a discórdia. Ao mesmo tempo, devemos nos lembrar do nosso estado de caídos e nossa disposição constante à intemperança, à falta de paciência.
Se tem uma coisa que você é tendente é a falta de paciência, mas você tem que se controlar. Eu sou mulher e tenho TPM, se controla. Não deixe expressar do teu coração o que está aqui dentro. Eu sou homem, sacerdote e sou irado. Você não pode fazer isso. Você tem que dar exemplo. As pessoas elas têm que dar o exemplo. Em consequência, precisamos sempre ficar vigilantes e agir como sensores da nossa própria ira. O que desperta a minha ira? O que gera a minha ira? Eu tenho que trabalhar isso no meu coração. Da mesma maneira que aquele que é diabético tem que procurar se alimentar de uma forma correta, da mesma maneira que aquele que tem problema de pressão, ele tem que evitar as coisas que atacam a pressão dele, da mesma maneira que a pessoa que tem problema de respiração, de fumo, a pessoa ela tem que se abster do fumo. Você também tem que começar a fazer um sensor da sua vida. Você tem que começar a meditar naquilo que você está pensando e como você está agindo e como você está reagindo em relação à ação das pessoas. Não espere um mundo melhor para você melhorar. O mundo não vai melhorar. O mundo só vai piorar, porque os seres humanos continuam os mesmos. O mesmo Adão lá atrás, é o mesmo Paulo aqui, é o mesmo Nicolas daqui, é a mesma coisa. Nós continuamos seres maus. Nós continuamos merecendo a ira de Deus, uma ira que só é acalentada, só diminuída por causa do sangue do Cordeiro, só isso. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se formos sábios, seremos tardios para nos irar. Assim, Paulo imediatamente qualifica sua expressão permissiva: irai-vos com 3 negativos. Primeiro, não peque na sua ira. A motivação com que você está irando vai dizer se é pecado ou se não é pecado. Devemos nos assegurar de que a nossa ira esteja livre do orgulho magoado, do despeito, devemos nos assegurar de que a nossa ira esteja livre do orgulho magoado, do despeito, da malícia e da vingança. Você consegue fazer isso? Se ire. Eu não consigo. A minha ira sempre é pautada em alguém que fez algo contra mim. Segundo lugar, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então eu posso ficar irado o dia inteiro. Quando for 10 horas da noite, eu falo, Rosângela, me perdoa. Ignorância. Se assim fosse, os homens que moram na Groenlândia, em que o dia dura 6 meses, o cara podia ficar o dia inteiro, 6 meses irado. Quando estava para anoitecer, isso é ignorância. Não tem nada a ver com isso. Paulo não está falando literalmente que nós podemos tomar licença para ficarmos irados até o pôr do sol. A intenção do apóstolo é nos advertir contra ficar acalentando, alimentando a ira, que é o que nós fazemos. Raras vezes é seguro deixar com que esse sentimento de ira fique no coração. Casais são um grande exemplo disso. Você tem um problema com seu cônjuge, seu namorado, seu noivo, e o que acontece? Você não resolve o problema. Eu tenho chamado os casais da igreja com frequência. Alguns semanalmente, alguns quinzenalmente, e alguns deixam a coisa, o barco correr. Não que eu tenho que ser aquele que mensura ou ajuda você em todas as coisas, vocês têm que aprender a se movimentar. Mas há uma necessidade de um acompanhamento para que você saiba o que fazer e como fazer. Aí a pessoa não procura ajuda, mas quando procura a coisa que já está lá avançado, a gente tem que trazer tudo de novo para o eixo aqui. Por falta de diálogo. Helena, tá? A intenção do apóstolo é nos advertir contra ficarmos acalentando a ira. Certamente, se ficarmos conscientes de algum elemento pecaminoso ou egoísta nessa ira, então já é hora de desistirmos dela, ou de pedirmos desculpas, ou de sermos reconciliados com a respectiva pessoa. No Antigo Testamento, quem emprestasse dinheiro e tomasse a capa de um pobre como penhor, no final do dia tinha que devolvê-la.
Um empregador que tivesse qualquer empregados que fossem pobres e necessitados, tinha de lhe pagar o salário diariamente antes do pôr do sol. Há muitas situações semelhantes que é sábio viver um dia de cada vez. Nunca vá zangado para a cama. É uma boa regra, em especial para os casais. Nunca vá com raiva. Os sonhos, eles tomam a nossa mente. De manhã não vai estar melhor. Aquela ideia de que o tempo cura tudo, não está na Bíblia. Talvez esteja escrito em Shakespeare ou algum filósofo como Platão, mas não nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas dizem que quanto mais tempo você demora para resolver o seu problema, mais amargo fica o seu coração. E a terceira qualificação de Paulo é que irei-vos e não pequeis, deis lugar à verdade e não deis lugar ao diabo, o cão, o bodão. Tem até um vinho chamado Casinheiro del Diablo, entendeu? Não dê lugar ao diabo. Por que não dê lugar ao diabo? Porque se o seu coração está turbado, ele está chateado, ele está entristecido, você não vai conseguir pensar sobriamente. É como a pessoa que bebe e vai dirigir. Ela não tem resposta pelos seus comportamentos. Quanto mais você permite que a sua vida ela entre nesse ciclo, menos você tem controle dos seus atos. Menos você fica irresponsável. E nós, como cristãos, nós não temos direito a essa irresponsabilidade. A terceira qualificação de Paulo é não deis lugar ao diabo, porque ele sabe quão fina é a linha entre a ira justa e a ira injusta. Quão difícil é os seres humanos encontrar um uso responsável para a sua ira. Por isso, o diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas, esperando poder tirar proveito da situação, ao provocá-las para o ódio, ou a violência, ou o rompimento da comunhão, inclusive com a casa do Senhor. O diabo, ele existe, ele é real. Abaixo da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem o cão. E ele está louco para fazer você pisar na bola e envergonhar o nome do Senhor. Lembra que eu falei das vestes? Quando as pessoas olham das suas vestes, o que eles veem? Será que eles veem uma pessoa responsável? Será que eles veem uma pessoa justa, uma pessoa correta? Ou eles vão olhar e falar assim, esse Cristo que o Moisés prega, eu não quero para mim. Porque ele é agressivo, ele é violência, é grosseiro. Como é que você age diante das pessoas e diante do mundo? Feche seus olhos. Deus, Pai de Jesus Cristo, vivemos mais um dia, mas sem a luz, a tua luz interior, a luz externa não pode nos ser proveitosa. Dá-me a luz salvadora do teu Espírito, para que eu veja o Deus da minha salvação, o deleite da minha alma, regozijando-me em mim por amor. Encomendo o meu coração a teu vigilante cuidado, pois sei o quanto ele é traiçoeiro e poderoso. Guarda todas as portas do inimigo astuto. Dá-me pronto discernimento das suas artimanhas mortais. Ajuda-me a reconhecer o seu ousado disfarce de anjo de luz e mandá-lo embora. Que minhas palavras e obras possam atrair os outros para mais altas caminhadas de fé e amor. Que os vagarosos sejam animados a uma maior diligência pelo meu exemplo. Que os mundanos se convençam do deleite que há no relacionamento contigo. Que o tímido e indeciso seja alertado pelo meu zelo por Jesus quanto à destruição vindoura. Faz-me ser um espelho da tua graça para mostrar aos outros a alegria do teu serviço. Que os meus lábios sejam lábios afinados, demonstrando e proclamando o teu louvor. Permite que uma aura de espírito celestial brilhe ao meu redor e uma lâmpada de bondade clareie o meu caminho. Ensina-me
a arte de cumprir as tarefas temporais com uma mente centrada nas coisas eternas. Envia-me a ter compaixão dos ignorantes e dos que sofrem. Ajuda-me a andar como Jesus andou, meu único Salvador e exemplo perfeito, tendo sua mente como meu ser interior e sua humildade como o traje com que eu me revisto. Permite que meu feliz lugar seja entre os pobres de espírito, meu deleite sejam as gentis fileiras dos mansos. Permite-me sempre estimar os outros como superiores a mim, mesmo e encontrar na verdadeira humildade a herança do mundo terreno e do mundo eterno. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.